Natal é sinônimo de carinho e gratidão. Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. Boas festas! São os votos da Free Sound DJ. Tudo em plantas e insumos você encontra na Agroflora. Renove seu jardim na Agroflora. Orquídeas, vasos, paisagismo e adubos. E na Agroflora você ainda encontra grande variedade de temperos para culinária. Agroflora Plantas Ornamentais. Na rua 15 de novembro, 2215. Fone Whats 3453-2493. Agroflora. Tudo para o seu jardim, no Glória, em Joinville. Vai presentear? Você encontra tudo no mesmo lugar. Lojão Astral, uma diversidade de produtos, utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, decorações, maquiagens, todos os produtos com excelente qualidade e o melhor custo-benefício. Lojão Astral, sua melhor opção. 3 lojas em Joinville, no Itaúna, Monsenhor Gersino. Telefone 3026-1869. Olá, meus amigos, eu sou o deputado estadual Sargento Lima e estou aqui para falar com o nosso povo da nossa cidade, da nossa Manchester catarinense. 2020 e 2021 foram anos difíceis, atravessamos uma grande crise, perdemos pessoas que nós amamos, mas vem aí o ano de 2022, que traz uma promessa de vitória na vida de cada um de nós joinvilenses e catarinenses. Então fica aqui a minha mensagem para que esse Natal seja repleto de fartura e de muita saúde e que o ano novo realmente reacenda a nossa esperança e a nossa alegria de ser joinvilense e de ser catarinense. Um forte abraço e Deus que abençoe grandemente. A Santori faz pizzas com os melhores ingredientes. A massa é caprichada, isso para não falar do molho e do recheio. Pizzaria Santori, o melhor pedaço do seu dia. Aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h30. Santori, teleentrega 3453-1972 ou WhatsApp 99904-3700. Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez, o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano. Tenham um Natal muito feliz e um ano novo pleno de realizações. Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos. São os votos da Peixaria da Barra do Itaú. Quando pensar em suprimentos para a comunicação visual, lembre-se da Print4. Todo o material de comunicação num só lugar. Vinil colorido, insumos, tintas, ilhós, ferramentas diversas e linha profissional. Na Print4 tem linha automotiva para envelopamento de carros. Renove o visual do interior de sua casa ou escritório com linha de decoradores em vinil. Print4, parceira das empresas de comunicação visual. Avenida Alvino Hansen, número 95, em frente ao Parque São Francisco, no Ademar Garcia. Fone Whats 3085-6520. Olá pessoal, tudo bem? Estamos com as nossas entrevistas especiais nesse período de festas, pós-Natal, e hoje estamos recebendo o prefeito de Joinville, Adriano Silva, quem eu quero cumprimentar e agradecer pela sua presença, prefeito. Muito obrigado. Olá, Enio. Eu que agradeço a presença, agradeço também a audiência de quem está nos acompanhando. Uma muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Ô prefeito, a gente acabou de passar do Natal, e a gente não pode deixar de lembrar que o senhor, apesar de ser empresário, como todo empresário muito atarefado, agora na condição de prefeito, o senhor exerceu uma outra função muito legal que o senhor não abandonou, que é a questão do bombeiro voluntário, que tem muito trabalho nesse período de final de ano. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, primeiramente, desse seu trabalho voluntário que você faz há muito tempo. Bom, Enio, a história do bombeiro começa, acho que desde a infância, porque eu sempre fui apaixonado por a questão de emergência e urgência. Eu sempre tinha o meu kit de primeiros socorros. E aí uma vez eu estava no carro até com a minha mãe e aconteceu um acidente na nossa frente, chegou a ambulância e quem desceu da ambulância foi a secretária do colégio onde eu estudava, o Colégio Bom Jesus.
E aquilo me chamou a atenção, eu disse, pô, ela deve ter 2 empregos, tudo mais. Aí outro dia eu cheguei e disse, você é socorrista também do bombeiro? Não, eu sou voluntária lá. Pode ser voluntário? Daí foi onde eu comecei a entender isso. Mas aí eu fui para fora de Joinville, eu fiz faculdade em São Paulo, fiz Mackenzie, e quando eu voltei determinado a virar bombeiro. Daí eu fiz o curso de formação, virei bombeiro primeiro, né, que é o bombeiro de combate a incêndio, de resgate veicular, e depois fiz especialização para ambulância, que daí virei bombeiro socorrista. Então já são 18 anos aí de atendimento aí na cidade. Outro dia, inclusive, até num caso lamentável, houve aquele acidente com os bailarinos que vinham, eles eram de Brasília, mas vinham de Curitiba, e justamente o senhor estava de serviço naquele dia, né? Estava de plantão. E foi um acidente que me impactou muito, assim, porque foi por volta de 1h30 da manhã, né? E aí a gente chegou no local muito rápido, acho que foram 3 minutos, né? A gente estava perto, e eu fui o primeiro bombeiro a entrar dentro da van. E foi assustador, porque a van, um caminhão bateu na lateral dela, eram vários bailarinos e bailarinas lá dentro, e eles estavam acabando de acordar da cena ainda. Então, eu não sabia quem estava em estado grave, quem estava bem, né? Tinham mais de 12 ali dentro, né? Todos, uns chorando, outros apagados, outros no telefone já com os pais, né? Outros fora da van, né? Pedindo ajuda. Então, assim, uma cena que impacta todo o bombeiro. E eu fiquei durante todo o atendimento dentro da van, coordenando a retirada desses bailarinos, e uma bailarina me chamou muita atenção, que era a Maria Eduarda, que foi a que recebeu o impacto na lateral. E foi uma das últimas que a gente conseguiu retirar, porque desse lado tinha um caminhão e do outro lado, então, pelas janelas que a gente ia tirando os bailarinos. Então eu fiquei do começo ao fim com ela. E para mim ela era a que estava no pior estado, né? Eu imaginava que ela tinha um traumatismo craniano. E aí, então, nós deslocamos, eu acompanhei então ela até o hospital, chegamos no São José. O São José, rapidamente, os servidores lá dentro fizeram um excelente atendimento e fizemos então a tomografia e vimos então que ela estava com choque do trauma, mas ela não tinha um traumatismo craniano. Então, isso já me deu um alívio muito grande que ela ia se recuperar. Infelizmente, ela teve um dedinho do pé amputado, né? Durante o acidente, no acidente, ela teve já amputado esse dedinho do pé, mas, na minha felicidade, 1 mês e pouco depois do acidente, eu recebi um vídeo dela, né, e da professora Noara, mostrando que ela já tinha retornado à dança e estava voltando porque ela quer estar ano que vem aqui em Joinville de novo nos palcos do Festival de Dança. Eu não tenho dúvida que esse trabalho de bombeiro voluntário deve ser realmente muito gratificante nessas horas, né? De poder ajudar as pessoas e depois ficar sabendo que uma pessoa se restabeleceu completamente. E nesse caso foi um verdadeiro milagre, porque quando a gente diz que a cinemática do trauma, né, então a cena e aquilo que é possível acontecer, uma colisão de uma carreta na lateral de uma van é uma colisão para mortes. Né, e nós não tivemos nenhum caso grave, todos saíram bem, né? O caso mais grave foi dessa menina Maria Eduarda, que perdeu o dedinho do pé. Então, assim, eu vejo isso como um verdadeiro milagre, né, do que ocorreu naquela noite e um trabalho em equipe fantástico do Corpo de Bombeiros, SAMU, né, Hospital São José, Hospital Regional também, porque daí eram tantas pessoas que a gente mobilizou outras unidades hospitalares para fazer esse atendimento. Pois é, prefeito. Agora, mudando um pouquinho, o senhor tem uma experiência administrativa muito longa e é respeitado por isso na iniciativa privada. Como é que foi essa transição da iniciativa privada, onde a decisão é tomada e as consequências o gestor resolve, sendo boas ou ruins, é ele que tem que resolver, mas não tem que prestar contas para ninguém, não sei lá, os sócios, enfim. Mas basicamente é isso. Como é que tem sido essa experiência de um ano como prefeito, onde a gente sabe que no setor público as coisas são muito morosas? Quando eu recebi o convite para ser candidato pelo Partido Novo, a primeira coisa que eu fui fazer, eu procurei um curso no qual eu pudesse me preparar para a gestão pública. Então eu fiz o Renova BR e foi muito interessante porque no curso eles já iam te preparando. Olha, você que é da iniciativa privada, se prepara porque a gestão pública ela é diferente. E uma das coisas mais diferentes que tem entre a gestão pública e privada é, no privado, tudo que a lei não proíbe, você pode fazer. Né? Então, a lei diz que você não pode fazer aquilo, o resto, então, você pode. No público, eu só posso fazer tudo aquilo que a lei diz que eu posso fazer. Então, o executivo, a prefeitura, ela é refém de regras feitas através de leis. E eu digo refém por quê? Porque muitas vezes várias pessoas chegam, prefeito, faz isso, faz aquilo. Eu adoraria fazer.
mas eu não posso, porque existem leis e regras e dentro das leis e regras eu só posso fazer isso. Né? Então, isso já é um limitante. Então, você que é uma pessoa criativa, que tem vontade, você já se sente um pouco amarrado. E a outra coisa é a burocracia. Né? Uma burocracia que foi criada ao longo do tempo para minimizar a corrupção no Brasil, mas, por outro lado, gerou tantos procedimentos, entendeu, que é questionável se isso funciona ou não anticorrupção. Mas uma coisa é certeza, a burocracia prejudica demais o país. Então, por exemplo, a lei de licitações no país. Se eu quero comprar qualquer coisa na prefeitura, eu vou levar no mínimo, 3 meses para conseguir comprar. Pô, mas por que tu não consegue fazer mais rápido? Porque a lei exige que eu tenha que publicar em 1 mês, aí as empresas têm mais 1 mês para recorrer, aí tem mais 1 mês para assinar o contrato, para se não tiver ninguém se brigando sobre aquele contrato, em 3 meses eu ter o serviço ou o produto licitado. Então você vê que já parte de um tempo. Na iniciativa privada, você decidiu comprar uma coisa, você levanta da cadeira, o teu comprador vai lá, faz orçamento e compra e decide e pronto, né? E faz orçamento buscando aquilo que é de melhor qualidade para a empresa. E melhor qualidade para a empresa não significa que é o preço. O preço, muitas vezes, tu pode pagar um pouco mais caro, mas você tem um produto de maior qualidade que vai durar mais, vale a pena. Já a licitação exige sempre menor preço, sempre menor preço. E essa coisa de exigir sempre menor preço compromete a qualidade e fica mais caro, porque muitas vezes você tem que refazer a obra mais rápido, o produto que chegou para ti, ao invés de durar 2 anos, dura 6 meses. Né? Então, a lei de licitações no Brasil, a forma como é feito, isso tem que mudar. Mas não é o prefeito que consegue mudar, isso é a lei federal. E então o Brasil tem que começar a fazer as reformas que a gente tanto precisa para que a gente possa ter uma mudança global. Falando em reforma, prefeito, o senhor recebeu um abacaxi logo no primeiro ano, que é a questão da reforma da Previdência. Como tem sido lidar com uma coisa tão delicada, que envolve tantas pessoas, muita gente cria aquela expectativa, votei no Adriano, o Adriano vai fazer um negócio legal, né? Mas o legal nem sempre é o que o servidor quer e também não pode ser aquilo que a prefeitura pode pagar. Como é que foi? Como é que tem sido essa relação com esse tipo de ação como a reforma da Previdência? Eu adoraria ter chegado na prefeitura e não precisar fazer reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para mim, só me trouxe dor de cabeça e muitos problemas de relacionamento. Né? Mas, por outro lado, eu tenho uma responsabilidade. Eu sou prefeito, estou prefeito e, como prefeito, eu tenho que ser responsável, né, para o futuro. E quando você vê o IPREVILE, que é um instituto que foi criado por Joinville, um instituto maravilhoso, que se diga por passagem, né, e que é a garantia da aposentadoria para os servidores, e com déficit atuarial de 1.300 e ninguém fazendo nada para mudar isso, e com a chance de que esse instituto quebrasse lá na frente e vendendo a história de que estava tudo bem, eu disse, não, isso aqui está errado, eu não posso sentar na minha cadeira, eu poderia passar os 4 anos e não fazer, só que não ia mais ter chance de voltar. Isso aconteceu em várias empresas no Brasil. Então, nós temos empresas como Caixa Econômica, Petrobras, que os servidores foram por INSS, porque não tinha mais o que fazer. Né? Então, nós levantamos esse problema, encaramos, né? Fiz uma reunião com mais de 180 servidores no meu gabinete. Quem quisesse ir lá, eu recebia e explicava a situação, porque houve muita fake news, muita informação conduzida de forma errada, né, pelo próprio sindicato, inclusive, né, que deixou o servidor muitas vezes confuso quanto ao projeto. Né, e o projeto a gente buscou somente equalizar ele de acordo com as regras da maioria dos brasileiros. Eu disse, eu não vou penalizar o servidor. Não é isso. Né? Agora, eu equalizar ele ao brasileiro, eu não estou penalizando ninguém. Só que fazendo isso, a gente deu uma condição de reduzir o déficit atuarial, que inclusive na época falavam que não tinha, aí fizeram uma auditoria, o próprio sindicato fez a auditoria, e o número que era 1.300 em dezembro do ano passado, quando eles terminaram a auditoria, que acho que foi em setembro, outubro, estava em 1.700 já. Aí ninguém falou mais nada. Mas eu era o mentiroso antes que estava falando de um déficit atuarial? Não, ele existe e existia. Então, e ele existe desde 2003. Mas por que então o déficit atuarial ele passou a escalar e ficar tão mais alto? Por 2 motivos. Um motivo não é culpa de ninguém, mas é um resultado de que o Brasil está acontecendo, que é um fato bom, aumento da expectativa de vida. Nós estamos vivendo mais. Bom, se a gente vive mais, a gente vai ficar mais tempo aposentado. Quem paga essa conta do mais tempo aposentado?
matematicamente, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para garantir os anos a mais de vida que a gente vai ter. Perfeito? Esse é um ponto. Agora, isso já vem acontecendo ao longo dos tempos, né? Então, não foi do dia para a noite que a gente passou a viver com 80 anos. Né? Isso foi uma construção da tecnologia e saúde e sistema de saúde. Agora, uma coisa que mudou de 2018 para cá e que foi um veneno pro Ipreville foi a queda de juros do Brasil. Os juros do Brasil tinha 20% ao ano. O Ipreville, que é um banco que tem 2 bilhões de reais em dinheiro aplicado a juros, ele por ano ele rentabilizava esse dinheiro em média 400 milhões de reais. Então eu tinha uma saída para aposentados, mas todo ano esse patrimônio, fora que o servidor paga, fora que a prefeitura pagava, vinha uma rentabilidade de 400 milhões. Quando os juros caem para 3% ao ano, a rentabilidade que o Ipreville conseguia botar nas aplicações era de 5% ao ano, e não mais de 20%. Então caiu de 400 milhões a rentabilidade para 100 milhões. 300 milhões o Ipreville deixou de rentabilizar. E a conta não fechou mais. Obviamente, então aí começou a não aparecer mais 300 milhões no caixa. E aí foi escalando o déficit atuarial e foi. Qual é a chance dos juros no Brasil voltar a 20%? É muito pequena. Os juros vai ter uma flutuação, um pouco para mais, um pouco para menos, mas não a 20% que nós tivemos. Né? Então, essa conta é que tinha que ser mostrada de imediato, porque ela estava escalando de uma forma gigantesca. A prefeitura mensalmente botando o dinheiro da fonte 100, que é a fonte que deixa o dinheiro na cidade para a gente pavimentar, para a gente fazer outras obras. Então, só o ano de 2021 foram 36 milhões de reais que a prefeitura tirou do seu caixa para repor para o Ipreville e que em 2022 já estava previsto 50 milhões e que em 2023 60 milhões. Dinheiro que Joinville não tem. Então, Joinville ia ter que começar a pegar empréstimo para pagar o déficit atuarial, o que ia ser bombástico para todo mundo, daí não só para o aposentado, mas para todo o joinvilense. Então, infelizmente, a reforma da Previdência, ela se fez necessária. Conseguimos passar, fizemos, criamos também um modelo da Previdência complementar, que isso é uma coisa positiva, principalmente para os servidores que estão entrando agora. Né? Então, o servidor está entrando agora e vamos supor que é casado, tem filhos e tudo mais, e ele faz a continha. Eu vou me aposentar não com integral, porque isso não existe mais para os novos, mas eu gostaria de me aposentar com um pouco mais. Ele pode contratar hoje e ele paga extra e ao final na aposentadoria ele vai garantir o seu 100% e tudo mais. E isso não existia, essa peça. Então a gente também criou na Reforma da Previdência essa oportunidade para o servidor. Então isso eu acredito assim, doído, foi, né? Exigiu que alguns servidores tivessem que trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, mas por outro lado demos a garantia da aposentadoria para todos. Prefeito, outro problemão que o senhor teve que lidar na condição de prefeito foi exatamente a pandemia da Covid, né? O senhor teve que lidar com a pandemia e a vacinação em Joinville. Na medida que a vacina chegou, o pessoal da saúde se mostrou muito ágil, competente para fazer esse processo todo e hoje nós temos números bem positivos. Deve ter sido uma aflição tremenda para o senhor, né? Logo no início de mandato, aquela pandemia, os números aumentando, né? Houve muita crítica, mas como assim? O secretário da antiga gestão foi mantida e no final parece que pelo menos a questão da pandemia se encontrou soluções bastante eficientes. Foi acertadíssimo, né? Nós criamos um modelo de processo seletivo para todos os cargos. Então, todos os nossos secretários, diretores, gerentes, coordenadores passaram para o processo seletivo. Então, isso acabou aquela coisa da indicação política, o cara é partidário, né? Não, é técnico, é profissional, é bom entrega. E o Jean participou do processo seletivo e de todos os candidatos era disparado a pessoa mais preparada em relação à Secretaria da Saúde. Então, nós tomamos essa decisão técnica e racional para manter. Quando a gente teve, e se imaginava que a pandemia já estava indo embora. Sim. Né? Ninguém imaginava que ia acontecer em fevereiro e março. Quando aconteceu fevereiro e março, as pessoas começaram a valorizar que a gente tinha mantido o mesmo time da saúde, porque esse time é um time competente e que conseguiu fazer verdadeiros milagres na nossa estrutura municipal para atender toda a dinâmica da Covid. Imagina, Enio, nós no município a gente é acostumado a trabalhar com 60 UTIs, né? Nós chegamos a ter quase 400 respiradores funcionando com as mesmas pessoas.
né, com as mesmas pessoas, porque o mundo todo estava contratando médico e enfermeiros. Não adiantava tu querer contratar, não tinha. Né? E aí eu digo, os servidores da saúde foram verdadeiros heróis. Março, abril e maio, sendo que eles já estavam cansados, já estavam 1 ano em pandemia. Né? Então eu realmente louvo muito o Jean e todo o seu time, fazem um trabalho fantástico na nossa saúde de Joinville. Outro problema que o senhor herdou na saúde, e herdou, obviamente que é uma brincadeira, né? Foi a questão da dengue. Joinville apresenta números assustadores se compararmos os casos de Joinville com o resto do estado. Inclusive, já tive a oportunidade de falar com o secretário, ele apresentou algumas justificativas para explicar por que há tantos casos em Joinville. Esses números, qual que é a tendência? Que informações o senhor tem? A tendência é que Joinville diminua nesse verão que está começando agora, porque notadamente no verão é que os casos começam a aparecer com maior intensidade. Esse ano a gente trabalhou muito arduamente para a gente reduzir os focos, né, onde o mosquito ele se prolifera. É dessa forma que a gente vai conseguir combater a dengue. Então esse ano nós já temos mais de 10 mil focos identificados e eliminados na cidade. Mas o importante do combate à dengue é que não é uma ação exclusiva da prefeitura. Não é querer tirar a responsabilidade da gente. Mas o fato é que, se as pessoas não cuidarem no quintal da sua casa, a gente não consegue entrar na casa da pessoa para ir lá e tirar água parada e tudo mais. E quando a dengue ela chega ao patamar que aconteceu, que ela começou devagar, há anos atrás, e foi escalando, e não foi feita essa conscientização necessária, e de repente a cidade toda está tomada. Como que a gente vai conseguir reduzir isso? Uma ação conjunta, todo mundo trabalhando para isso. Então, a tendência é que o trabalho que nós fizemos esse ano vai reduzir o número de casos, mas não vai eliminar. E se a gente simplesmente achar que combateu, isso volta rapidinho. Né? Então, nós temos que continuar agora durante 3, 4, 5 anos, campanha de combate à dengue, para daqui a 3, 4, 5 anos a gente conseguir eliminar esse processo na cidade de Joinville. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e já voltamos com o prefeito Adriano Silva aqui no Via Direta. É rapidinho. Desejamos que você possa viver nesta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas principalmente com muita presença das pessoas que você ama. Lembre-se dos sorrisos, dos abraços e do carinho entre todos. Feliz Natal! São os votos da César Bikes, na Rua Jacira, no Floresta. Passando por aqui para desejar boas festas, um Feliz Natal, um maravilhoso 2022. E agradecer aqueles que nos acompanharam, principalmente aqui no Via Direta. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Boas festas para todos nós. Oi pessoal, tudo bem? Que tal você escolher a estampa da sua camiseta na hora? O que você preferir? É muito fácil, você vem aqui na Brus Malhas, conversa com o pessoal, escolhe a logo e pronto. Nós, por exemplo, escolhemos essa aqui, ó, do Via Direta. Quer ver como vai ficar prontinho, rapidinho? Olha só, gente, rapidinho, mas rapidinho de verdade. A camiseta está pronto do jeitinho que você quer. Então, tá esperando o quê? Vem para Brus Malhas. Tem em Joinville e tem também em Blumenau. Agropecuária Terra Animal. Só aqui você encontra rações especiais e uma variedade de medicamentos para o seu pet. E o melhor, temos veterinário na agropecuária. Além de uma enorme variedade de acessórios e brinquedos. Agropecuária Terra Animal, com veterinário exclusivo, na Rua São Jorge 42, lateral da BR-280, no Itinga. Fone WhatsApp 988559617. O Natal é sinônimo de carinho e gratidão. Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. A SM Soluções Automotivas deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os clientes e amigos.
Estamos de volta aqui no Via Direta. Hoje estamos conversando com o prefeito Adriano Silva. Prefeito, eu queria citar um outro aspecto bem positivo que foi realizado na sua gestão, a regularização fundiária, né? Muita gente ansiava por isso e muita gente espera por isso ainda, né? Como é que foi esse trabalho de regularizar tantos imóveis? Você vê, no Brasil, nós temos, isso é outra pandemia no Brasil, quase 50% das pessoas no Brasil não têm suas casas regularizadas. Joinville não é tão alto assim o número, mas nós temos quase 20 mil famílias em Joinville que não têm a sua documentação. E nós tínhamos um problema na cidade de Joinville que existia um decreto, né, do governo municipal que prejudicava a implantação da lei da REURB, que é de 2017, do governo federal, que é uma lei que justamente vem para facilitar. Imagina você, quando você tem o teu imóvel, mas você não tem o documento para provar ele, que é oficial, você não consegue, por exemplo, vender para alguém que queira financiar esse imóvel. Então é só na vista ou no fio do bigode, né? A prefeitura, por exemplo, ela tem um prejuízo porque toda essa questão imobiliária acontece e a prefeitura não acompanha. Não tem TBI, não tem. Então, no fundo, todo mundo sai perdendo com isso, né? Mas o principal que perde é o joinvilense, que ele fica à margem do sistema. Ele não consegue ir num banco e pegar um empréstimo porque ele não tem um patrimônio para botar em garantia. Mas ele tem a casa dele, está lá a casa dele, tem um asfalto na frente, tem tudo, mas oficialmente não existe. Bom, então nós vimos isso como um problema, nós reestruturamos a equipe da Secretaria de Habitação, Rodrigo Andreoli, que é um servidor de carreira também, o nosso secretário, passou no processo seletivo, engenheiro civil, né? Fantástico o guri, entrou lá, treinou o time, vimos o decreto municipal, chamamos a PGM, chamamos a diretoria jurídica, refizemos o decreto, publicamos o decreto, chamamos as empresas do mercado para dizer, olha, a regra é assim, 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 chamamos os cartórios, né, para fazer um mutirão de atividade, e aí a gente conseguiu então dar um grande avanço. O primeiro avanço, que foi um marco, foi a própria regularização fundiária da Vigorelli. A Vigorelli estava 30 anos parada, a gente sentou junto e aí nós conseguimos criar times e conseguimos, assim, pessoas extraordinárias no meio do caminho encontrando com a mesma vontade. Então, o procurador federal Mário Gana, o procurador Flávio Pavlova, né, do MP, os desembargadores de Porto Alegre, todos querendo também achar a solução. Mas se a gente não estivesse capitaneando, não iria acontecer. Então a gente fez, então a regularização da Vigorelli está pronta, agora a gente tem 36 meses para fazer o saneamento básico, ligar a energia elétrica, botar depois pavimentação. A Vigorelli vai ficar um verdadeiro parque na nossa cidade. E, por outro lado, a gente começou então a avançar com a regularização de várias casas e áreas em Joinville. Esse ano a gente conseguiu mais de 1.000 regularizações feitas. Isso é mais do que os últimos 11 anos da cidade de Joinville. Nos últimos 11 anos foram 750 regularizações feitas. Só nesse ano já foram mais de 1.000. É muito legal ouvir isso sobre a Vigorelli, porque nós temos também o Espinheiros. Outro dia a gente estava fazendo uma reportagem sobre Espinheiros, que é uma ilha, pouca gente sabe que Joinville tem uma ilha, é um lugar maravilhoso, né? É verdade. A Baía da Babitonga é absolutamente incrível. E a gente parece que essa gestão está se mostrando mais atenciosa com aquele lugar lindíssimo de Joinville, Sim. que é ali o Vigorelli e a região ali da Baía da Babitonga, leia-se Espinheiros, talvez o Morro do Amaral, que precisa um pouco mais de infraestrutura. Inclusive, inauguramos ali nos Espinheiros o primeiro passeio público, né? E é uma forma também da gente levar para próximo dos bairros ambientes saudáveis, né? Então aquela calçada toda iluminada, né, com uma grande extensão que foi feita nos Espinheiros, a gente chama de passeio público. Você vai final da tarde lá, você vê o pessoal correndo, se exercitando, passeando, andando de bicicleta. E esse mesmo modelo a gente vai implementar em outros bairros, dentro dos bairros, porque primeiro é uma área de lazer, segundo é uma reurbanização que você está fazendo dentro do bairro, né? E terceiro, uma área segura. E quarto, saúde preventiva. Quando você cria ambientes onde o joinvilense ele pode correr, passear, caminhar, você está prevenindo doenças também futuras. Então esse é um projeto que a gente pretende ampliar bastante dentro de demais bairros. Prefeito, a cidade de Joinville ela tem uma educação de excelência já há algum tempo para os padrões, né, públicos. Né? Joinville sempre tem
uma boa educação pública, o município de Joinville. E parece que o senhor se mostrou bastante preocupado também com essa questão, porque logo que foi possível, imediatamente as aulas voltaram a uma quase normalidade em Joinville. Essa é uma questão que certamente lhe preocupa muito. É verdade, e aqui eu quero também valorizar um time fantástico que é o time da Secretaria de Educação de Joinville, os nossos servidores, o nosso secretário Diego Calegari também, né, que está coordenando esse trabalho. A gente já no governo de transição, a gente já falava na retomada das aulas no primeiro dia do ano letivo. E o que a gente sentiu da Secretaria de Educação é que os servidores também queriam isso, também entendiam que a aprendizagem dessas crianças era fundamental e que fosse feito dentro da sala de aula e não de forma online, né, e tudo mais. Então, nós criamos o sistema híbrido, porque a gente tinha que manter o distanciamento, então metade ia para a sala, metade ficava em casa e depois fazia, né, esse revezamento. Mas foi a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes que começou as aulas no primeiro dia do ano letivo de 2020. Então, essa é uma conquista para todos os joinvilenses e que aqui eu preciso agradecer aos servidores da educação de Joinville que tiveram essa consciência desde o início, né, e vontade de fazer isso acontecer. Inclusive, recentemente, uma outra boa notícia que Joinville recebeu na educação municipal foi a inclusão daquela escola militar ali no Boa Vista, me falha o nome Cívico-militar. Cívico-militar, né, isso aí. Que é uma notícia muito legal, implementar disciplina. Já existe aquela parceria com a Polícia Militar no Oswaldo Aranha, que é estadual, mas agora tem uma aqui em Joinville, no Boa Vista. Né? E eu acho ótimo esse modelo, eu gosto muito, eu respeito demais o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é uma das instituições com maior credibilidade, né, no Brasil. E quando você une a nossa Secretaria de Educação, que os nossos profissionais são fantásticos, com o time do Exército numa mesma instituição, com certeza o resultado vai ser muito bom. Né? Nós vimos, o Laboratório Catarinense, o qual eu presidi por muitos anos, o Catarinense Pharma, ele manteve por mais de 18 anos o projeto Pelotão Mirim dentro do 62BI. E ali a gente viu transformações importantíssimas na construção do caráter dessas crianças e desses jovens. Né? Então, quando você também tem essa questão disciplinar que o Exército traz, a gente tem um ganho muito importante na educação e na construção de valores desses jovens. Chegou aqui o nome do colégio? Como é que é o nome? Presidente Castelo Branco. Minha memória é fantástica. Minha memória é o Jean. Obrigado, Jean. Olha, prosseguindo aqui, prefeito, parece que o senhor recentemente recebeu uma notícia muito legal, que Joinville terá 600 milhões para investimento em infraestrutura pelo governo do estado. Como é que funciona essa parceria, ou melhor, como que esses recursos chegam a Joinville através do governo do estado? Exatamente, essa é uma política inovadora do governador Carlos Moisés, né, e eu acho uma política muito interessante, porque eu sempre defendi que o Brasil ele tem que rever o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Todo imposto é produzido no município. Só que como esse imposto ele é dividido? Ele vai para federal, vai para o estado e fica no município. De tudo que a gente produz aqui, fica só 16% no município. O resto vai embora. Mas aonde a gente mais vive? Dentro do município. Então, o Pacto Federativo no Brasil, ele está errado. Ele tinha que ser ao inverso. O dinheiro tinha que ficar mais no município. E é bom porque no município a gente está mais próximo da liderança para cobrar também. Saber onde o dinheiro está sendo aplicado. O dinheiro que está em Brasília, a gente não consegue cobrar. Tá? Então, é importante. E quando o governador ele cria uma política que a gente chama uma política municipalista, que ele criou uma política de pegar R$1.000 por habitante de cada município e dar como crédito dentro do governo do estado para investimentos em infraestrutura. Então, Joinville, que tem 604 mil habitantes, vai receber 604 milhões de reais para investir em 5 anos em obras de estrutura, obras estruturais dentro do município. Mas quem decide essas obras? O prefeito, a comunidade local, as lideranças. E quem executa essas obras? A prefeitura. Então, o governo do estado ele está dando esse crédito a fundo perdido para o município, mas ele está deixando com que cada município decida o seu futuro. E ele está fazendo isso para todos os municípios do estado. Então, ficou uma questão equitativa, né, onde
Todos, dependendo da quantidade de habitantes, vai ter o mesmo valor. Então, o município de 20 mil habitantes vai receber 20 milhões. De 150 mil habitantes, 150 milhões. E daí não cabe ao governador decidir o que fazer com o dinheiro. E cabe às comunidades locais, à sociedade local, fiscalizar onde esse dinheiro está sendo aplicado. Então, para Joinville, é fantástico. Joinville, acho que nunca teve, tenho certeza, nunca teve na história um investimento tão robusto do governo do estado aqui. E para nós que precisamos de obras de infraestrutura, porque Joinville investe muito em saúde, então falta dinheiro para infraestrutura. É verdadeiro, nosso orçamento é assim, é uma pizza só, né? Se a gente faz ela, né, 40% de um sabor, sobra, né, 60% do resto para as outras 15 secretarias. Né? E hoje 40% da nossa pizza é saúde. Então, é claro que começa a sobrar muito pouco para as outras. Quando vem 600 milhões para investir em infraestrutura, a gente vai ter uma grande oportunidade, então, para bons avanços na mobilidade, equipamentos importantes como pontes, elevados. Prefeito, eu lembro de tê-lo entrevistado ainda quando o senhor era candidato e o senhor sempre se mostrava preocupado igualmente com a questão da burocracia que os empreendedores e os empresários, de um modo geral, se queixam muito em Joinville. O senhor tem conseguido tornar a vida do empreendedor, do empresário um pouco melhor nesse um ano ou ainda não foi suficiente para fazer as mudanças que o senhor imagina? Na iniciativa privada tem uma máxima que nas empresas a gente fala que custo se corta todo dia. Então, porque a empresa só vive se tem lucro. No poder público, a gente deveria ter a máxima de dizer assim, burocracia tem que cortar todo dia. Porque ela cresce, ela brota, né? E o Brasil é um país burocrático. A nossa criação, a nossa educação, ela não foi feita para a gente ir direto ao ponto. A gente sempre faz curvas, né? Pode ver, a gente nunca acha a solução mais reta. E isso, então, é uma questão cultural e que a gente já começou, então, a desmontar e a criar uma nova cultura. Então, aqui os servidores da SAMA, né, também estão de parabéns, que estão super engajados nesse novo propósito, né, e fazer com que a SAMA lá no futuro ela seja uma secretaria de consultoria para ajudar o empreendedor a abrir o negócio. Entendeu? Então, essa mudança cultural ela já é fantástica. Então, hoje, os empreendedores de Joinville, eles cumprem a régua de tempo que é a fila de espera, todo mundo tem que isso, perante a lei todo mundo é igual, então, cumpriu a espera, começou a ser analisado o projeto, aquele técnico vai analisar aquele projeto do começo ao fim. Como é que acontecia antes? Analisava e encontrava algo errado no projeto. A pessoa tinha que corrigir, voltar para a fila e muitas vezes quando terminava a fila de novo caía na mão de outro técnico. E aí vinha outra pergunta. Né? Então isso nós mudamos e levamos essa proposta, entenderam isso, então por isso que eu parabenizo os servidores, né, da SAMA, do meio ambiente, que aceitaram esse novo desafio. Então, com isso, a gente já conseguiu reduzir muito a burocracia e, é claro, como eu falo, é todo dia cortando. Então, a gente já fez leis novas, decretos novos, instruções normativas diferentes, entendeu? Para a gente ir desmontando a burocracia. Prefeito, estamos quase em 2022. O que vem por aí? O que o senhor imagina, especialmente em relação à infraestrutura, para 2022? O que está planejado para esse ano que está chegando? Eu sou extremamente otimista, né? Eu sou uma pessoa assim, extremamente positivista, então eu sempre vejo que os anos que vêm vão ser sempre melhores, né? Então eu não tenho aquele pessimismo de vai ter crise. Não vai, nós vamos dar conta, nós vamos dar jeito e ano de 2022 vai ser melhor que 2021, que foi melhor que 2020, que foi melhor que 2019. A gente tem que sempre trabalhar para ser melhor. E nós vamos ter anos de agora em diante, anos onde a gente vai botar em prática vários projetos. Né? Então a gente está prevendo para 2022 o início das obras da Ponte Plástico Olímpio de Oliveira. Também, se tudo der certo com a licitação, a Ponte Joinville pode ter seu início final de 2022 ou início de 2023. Eu falo pode por quê? Porque muitas vezes não depende do prefeito, porque se entra uma briga judicial no meio, se duas empresas resolvem se brigar, para tudo e foge da mão do prefeito, vai para a justiça. E a gente não sabe quanto tempo isso leva. Mas a gente tem muita coisa programada. Então, uma das obras programadas também para iniciar final de 2022
é a duplicação da Dona Francisca, que a gente está falando ali do trevo do Tecelão, que fica da Deller, vamos dizer assim, até a Estrada da Ilha, lá na esquina da Encasa, da Opa Beer. Você imagina essa área toda renovada, duplicada, o quanto a gente vai ganhar isso, não só para as empresas escoarem a produção, mas para os trabalhadores irem e vir do trabalho com muito mais rapidez. Então essa é uma obra muito importante. A gente está falando também da obra da Almirante Jaceguai, que é uma nova abertura para a cidade, então uma avenida, né, no Costa e Silva. Outra obra importante é a duplicação da Autocar Derfel. Né? Nós estamos também fazendo o projeto para a gente iniciar a duplicação, o término da duplicação, na verdade, da Santos Dumont, porque a Santos Dumont foi feita uma parte. Agora, talvez a principal, que é da João Colim, né, ali ao trevo ali do shopping, não aconteceu, e aí fizeram a gambiarra, né? A gente fez ali pelo Bom Retiro. E fica aquele gargalo, né? Funciona mais ou menos, mas não é uma obra que deveria ser permanente, ela tem que ser provisória. Então, o que a gente disse? Não, vamos agora então encarar de frente essas obras que foram provisórias, e a gente tem que agora achar soluções definitivas. Então, é isso que a gente tem que esperar. E uma obra também que a gente está esperando executar, já agora no primeiro trimestre, começar, é ali na Travessa Bachmann, bem perto do Terminal Central, na frente, vamos dizer assim, lá onde era a antiga Só Tênis e tudo mais. Ali a gente vai começar a fazer uma requalificação do centro, para tentar fazer com que o centro tenha uma outra dinâmica. Então ali vai ser um grande calçadão, com mesas, né, com uma iluminação nova, para estimular bares, pubs, choperias. Mas o projeto abrirem. É fechar a Travessa Bachmann ou... Durante o dia ela passa um carro daí, mas ela é no mesmo nível. Entendi. Né? Então o carro vai passar numa velocidade menor, só que à noite, por exemplo, a gente pode decidir fechar, que não vai atrapalhar o trânsito local, e pode ser um grande calçadão gostoso para a gente sentar, curtir. Né? Então a prefeitura vai fazer isso, e eu justamente falo isso aqui. Empreendedores que estejam nos ouvindo, pensem, porque não adianta a prefeitura querer fazer, mas não ter empreendedor para apostar num bar, num restaurante, numa choperia, num pub. Né? Se não tiver pelo lado dos empreendedores, não vai funcionar também. Mas a gente precisa mudar o nosso centro. O nosso centro ele tem que ter um novo significado para o joinvilense. É o que a gente viu agora no Natal. Nós criamos toda uma semântica nova no centro, com as praças iluminadas, né, com diversões no centro, e o joinvilense veio em peso para o centro. Aliás, eu até queria falar sobre isso, prefeito, porque a gente passou o Natal semana passada, mas impressionante o quanto houve aceitação da comunidade. O centro, até com congestionamento, porque o pessoal, porque ficou muito bonito, não só ali na prefeitura, como a região central, a própria rua do Papai Noel, né, que estava meio que nos últimos anos não tinha mais a decoração, e ficou muito legal. Eu acho que isso é bacana, porque gera otimismo na população, festejar esse período, né, prefeito? Esse foi um grande desafio, assim, que eu e a Rejane, aliás, a Rejane é minha vice-prefeita, que é uma grande parceira, né, uma e que colega, vai ser a primeira prefeita da história. Prefeito. Exatamente. Qual que é a no data? dia 4 eu entro de férias, Daí 4 de janeiro, e ela fica então até a minha retomada, que eu retorno já no dia 15 de janeiro. Tiro 2 semaninhas ali. E aí ela vai ser a primeira prefeita da história de Joinville. Então isso é muito legal. Mas ela está sendo uma grande parceira, uma grande aliada, ela está junto, ela pega junto. E quando eu assumi a prefeitura, nós assumimos, a gente assumiu embaixo de água. A gente estava com 6 bairros em emergência e calamidade pública. Logo depois, pandemia, reforma da Previdência. Eu disse, nós precisamos resgatar o orgulho do joinvilense. O que é isso? Nós temos que deixar a cidade bonita. E ela assumiu as praças e parques e tudo mais, e um dos pontos era o Natal. Então ela, junto com o Guilherme Gassenfeld, né, da Secretaria da Cultura, aliás, o time da Cultura mandou super bem, pegaram isso como um propósito e disseram, nós temos esse ano para trabalhar e temos que fazer o melhor Natal da história de Joinville, e eles foram lá e construíram com o CDL, né, e aconteceu o Natal. Então, para nós foi uma felicidade muito grande de chegar ao final do ano e ter famílias e crianças e pais e mães e de todas as classes sociais no centro da cidade. E que o centro da cidade é o espaço mais democrático que nós temos em Joinville. É o espaço, né, que tem o terminal central, que não privilegia um bairro ou outro, é de onde Joinville nasceu. E se a gente conseguir fazer com que mais e mais eventos possam usar o nosso centro como um grande shopping center aberto, a gente muda o nosso centro. E a gente passa a ter um ambiente de lazer, um ambiente prazeroso. Porque uma cidade ela é gostosa quando a gente caminha nela, quando a gente pode passear. Quantas pessoas me pararam no Natal, né, ali, e disseram, prefeito, muito obrigado, fazia anos que eu não vinha passear no centro.
Que delícia que é caminhar à noite com segurança, com polícia, com guarda municipal e toda essa estrutura. Então, isso foi um grande presente para nós. Assim, a gente vê que Joinville voltou a essa felicidade forte com o Natal. Prefeito, a gente vai comemorar agora, celebrar o Réveillon, claro, este ano com bastante restrição, mas a gente pode imaginar, obviamente que não este ano, por razões, né, mais do que justificáveis, que é a pandemia, a gente está tentando evitar aglomero. Mas a gente pode imaginar um Réveillon em Joinville, que é uma coisa que eu sempre senti falta de uma iniciativa do poder público, fazer uma grande festa. Por exemplo, no Espinheiros, o pessoal lá do Espinheiros se reúne e faz um Réveillon comparado com qualquer cidade praiana. Será que o centro de Joinville não comportaria uma grande festa de Réveillon, quem sabe, para 22, 23? Eu acredito que sim. Eu acho que Joinville está seguindo para esse caminho. Joinville hoje é uma cidade que não é mais uma cidade dormitório no verão, porque por muito tempo atrás, chegava em janeiro, a cidade praticamente era abandonada. Né? E hoje nós temos muitos joinvilenses que permanecem aqui, consomem aqui, querem ficar aqui. Então a gente realmente tem que começar a pensar nesse modelo. Mas a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós decidimos então programar o Natal, que é um evento que começa ali já no dia 15 de novembro, 20 de novembro e vai até 31 de dezembro. Né? Por exemplo, o Carrossel vai ficar até a primeira semana de janeiro, né? Para justamente a gente ter um evento maior. Então, isso para a gente é importante, porque não é um dia só, né? São quase 60 dias ali de investimento que a cidade toda ganha com isso. Depois nós temos outras datas também que para Joinville faz e é interessante. Por exemplo, outubro, festas alemãs, né? A Oktoberfest de Blumenau. Por que nós não podemos aqui também fazer o mês de outubro das festas alemãs? Onde a gente tem a Bierwille, onde daqui a pouco a gente tem o Stammtisch no final de semana, onde os bares e restaurantes se preparam com bandinhas alemãs e tudo mais, e você tem um mês inteiro curtindo, né, esse momento de chopp, de cervejarias e tudo mais, e a gente tem um grande potencial. O outro, né, que muito vai acontecer é o Novembro das Flores, né, que a gente tinha a Festa das Flores em novembro. Mas por que então só faz a Festa das Flores? Por que a gente não fala Novembro das Flores, onde a cidade toda se prepara, onde vários outros lugares vão ter as suas flores brotando, e aí você tem um marco na cidade de um mês todo. Então, é dessa forma que a gente está pensando, buscando eventos, mas que eles são eventos longos, que a cidade ela tenha um mês de captação de recursos e fazer com que isso tudo aconteça. Prefeito Adriano Silva, eu quero agradecer muito a gentileza do prefeito, que não viu problema nenhum em conceder uma entrevista aqui para nós no nosso portal, modesto, mas que tem uma grande audiência, viu, prefeito? Aliás, nós temos milhares de acessos aqui, nós agradecemos, e eu espero que o senhor volte outras vezes aí, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o joinvilense, afinal de contas, a gente está chegando em 2022. É um grande prazer, né? Eu agradeço. Esse bate-papo ele é fantástico, porque a gente consegue começar e terminar uma ideia, né? Quando a gente consegue fazer uma entrevista com tempo, a gente consegue deixar bem esmiuçado e explicar o porquê das coisas. Né? Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço a audiência, mas acima de tudo eu quero agradecer ao joinvilense, né? Que acreditou e que confiou na gente, que nos momentos difíceis que nós tivemos durante o ano 2021, e que foram vários, nós tivemos milhares e milhares de mensagens dizendo: prefeito e prefeita, estamos rezando por vocês, estamos aqui acreditando no trabalho de vocês, já estamos sentindo que a cidade está mudando e estamos juntos. Eu estou plantando a minha flor na minha casa, eu já arrumei a minha calçada, estou fazendo minha parte. E essa união de todos por uma cidade melhor é o que vai transformar efetivamente a nossa cidade. Então eu quero muito agradecer ao joinvilense que entendeu, né, de que juntos a gente pode fazer essa transformação. E que 2022 seja um ano repleto de alegria, né, de muita saúde para toda a sua família, né, e que Deus continue abençoando a todos. Legal, conversamos com o prefeito Adriano Silva. Voltamos amanhã com mais uma entrevista especial aqui no Via Direta. Tchau, pessoal! Desejamos que você possa viver nesta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas principalmente com muita presença das pessoas que você ama. Lembre-se dos sorrisos, dos abraços e do carinho entre todos. A Útil Fácil, produtos de limpeza do Bom Retiro, deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal.
Sorvetes a preço de fábrica você encontra na Gula Zoom Parque Guarani, a gula mais gostosa de Joinville. Promoções diárias. E você encontra queijos, presuntos e muitos outros tipos de frios. Uma variedade imensa em iogurtes e sobremesas. Vem para Gula Zoom do Parque Guarani e aproveite todas essas delícias. Receba as nossas promoções no seu celular. Envie mensagem para 999658407 Gula Zoom, no Parque Guarani. Você sabe o quanto é difícil encontrar profissionais qualificados para realizar a sua obra. Agora nós temos a solução. Alex Construções, do fundamento ao acabamento. Converse com quem sabe. Executamos a obra com profissionalismo e eficiência. Vai construir ou reformar? Evite dor de cabeça. Alex Construções. Aceita seu carro como entrada e oferece financiamento próprio. Alex Construções. Faça orçamento. Fone 3031-0455 ou WhatsApp 991463903. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no restaurante Lagoa Pescados e Mariscos. Além de um rodízio maravilhoso, pratos à la carte inesquecíveis, ambiente climatizado, agradabilíssimo, você ainda desfruta desse visual maravilhoso. É ou não é muito legal? Corre pra cá e confira você mesmo. O restaurante Lagoa Pescados e Mariscos fica ao lado do local de embarque do Barco Príncipe. Conheça o melhor rodízio de frutos do mar de Joinville, de terça a sexta, das 11h30 da manhã às 2 da tarde e das 18h30 às 22h. Sábados e domingos com horários especiais. Restaurante Lagoa Pescados e Mariscos, na Via Gastronômica dos Pinheiros. Vai presentear? Você encontra tudo no mesmo lugar. Lojão Astral, uma diversidade de produtos, utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, decorações, maquiagens, todos os produtos com excelente qualidade e o melhor custo-benefício. Lojão Astral, sua melhor opção. 3 lojas em Joinville, no Floresta, na Rua Santa Catarina. Telefone 3027-1061. Esse recado é para você, empresário, empreendedor que quer ampliar seu negócio, ou você que quer fazer uma garagem ou uma reforma com uma estrutura sólida e confiável. E a Concremetal fabrica galpão pré-moldado a partir de 10 por 20 metros com mezanino montado no local. Concremetal, orçamento sem comparação, empresa registrada no CREA e com larga experiência na construção de galpões. Procure a Concremetal, WhatsApp 991766958 ou ligue 34299966. Concremetal.